pessoas que estão tendo uma chance de pensar antes realmente de ter filhos. Porque nós, provavelmente o senhor também, eu tenho certeza que sim. Eu fui fruto de sábado de noite. Eu não fui programada, eu não sou da geração que os pais programavam filhos e acontecia. Também não tinham Bom, eu cuidados. fui fruto da tesão da adolescência. Minha mãe tinha 19 anos. Então 18, né? 18. deve ter sido fruto do sábado à noite, dos embalos de Ou sábado à domingo de noite, tarde. ou domingo de tarde. Então, esses de hoje estão tendo essa chance que aquele povo lá atrás não tinha, né? Que é Não, realmente fazer, porque é muito mais saudável, me parece, do que tu ter um filho e tratar mal o filho a vida inteira, ou então ficar numa dependência assim epilética da criatura, né? Muito é difícil porque isso. tu vê que se nós voltarmos 100, 200 anos atrás, até ter filho era uma condição até para subsistência, porque era Exatamente. força de trabalho. E por que tantos filhos? Porque a doença levava muitos, Não vingava todos. não vingavam. É, Hoje, com 4 meses, já é capaz de vingar. Numa exatamente. incubadora, E com 2 meses já está com o celular na mão, escolhendo alguma coisa no YouTube. exatamente, quer dizer, é um ser que, de certa forma, vem para, vamos dizer assim, sugar o ambiente, né? Total. E interessante que de bebê, doutor Maia, olhando por esse outro ângulo, né? O bebê ele tem uma espécie de magia que dificilmente um adulto chega perto dele e não fica retardado, né? Não, A gente é a sua chega perto do majestade. bebê e começa, ai que bonitinho, nhanhanhã, gostosinho. Não, a gente chama isso de. O bebê é o narcisista puro. É Sua Majestade o bebê. Nos Uhum. encanta pela sua autonomia e disposição aleatória. Quer dizer, eu não valho nada para ele. Sim, nada, nada. Nada. Eu, Mas eu, admiro aquele ser como se fosse uma coisa fantástica. exatamente. Esses dias eu estava vendo um vídeo, o bebê parado, o cara fazendo mil micagens e o bebê parado com o olhar assim, paradão olhando para ele. E o camarada foi perdendo a graça e o bebê totalmente parado, sem nenhuma expressão no rosto. E ele tentando, dizendo um monte de besteira para chamar a atenção do bebê. O bebê bem completamente dono, a sua majestade o bebê, e daqui a pouco alguém tocou nele, doutor Maia, ele estava dormindo de olho aberto. E agora sim, nós tocamos no lado negativo e pesado de ter filho. Agora vamos para o lado positivo. A relação humana é feita de afetos. A capacidade de ter um filho ou de relacionamentos familiares em que haja filiação e que se tenha filhos cria condições de vivências afetivas interessantíssimas na maioria das pessoas. Então, este é o grande lado onde há um crescimento afetivo, uma interação familiar e a beleza da família, que hoje é meio rara, de até 3 gerações. Então, este é o lado, vamos dizer assim, que de certa forma, até aí entra isso que nós falamos sempre, né, Beatriz? O lado familiar afetivo do ter filho, ter família, está sendo minado pelo poder econômico, Uhum. pela dificuldade de se ter esta base tranquila na linha da sustentação econômica. Sim, esses Tudo. dias eu vi um casal, não, eles nem pensam em casar e ter filhos, são bem jovenzinhos assim, estão se curtindo. Aí o pai da moça começou a falar que eles têm que ter R$ 1 milhão para poder ter um filho. Tinha que ver a cara do garoto. R$ 1 milhão. Ele se sentiu um pobretão, entende? Ele disse, mas da onde que eu vou ter 1 milhão? Ele estava fazendo É, os cálculos tipo, todos, né?
Que hoje se especializaram aí em fazer o cálculo do terror. Para ter uma família, tu tem que ter não sei quantos milhões em não sei quantos anos. Isso é um absurdo, né? Até o fim da faculdade, eu me lembro de uma reportagem sobre isso, que até o fim da faculdade, dando tudo que é possível do melhor, é mais ou menos dos 0 aos 25 anos, tu calcula um gasto para o pai e a mãe em torno de 3,5 milhões. E o filho mais barato ficaria em torno de 1 milhão e 722 anos, 20 anos. Um filho pobre. Um filho pobre. Imagina os que não têm. Agora tu passa esse cálculo para um casalzinho, é claro que ele vai preferir um pet. Mas é lógico, então, por que o pet lá nos Estados Unidos está vendendo mais no Dia dos Namorados do que presente para namorado? Por causa disso, porque o cachorro não custa nada. Não custa, mas é bem menos do que isso, né? Perto de um filho. Imagina. Nossa, ainda essa semana uma amiga perdeu um cachorro que já estava com ela, acho que uns 19 anos. Era muito velho. E a família está enlutada como se fosse uma avó, assim, um ser bem querido. Bom, aqui ainda no Brasil nós não temos cemitérios de cães. Lá nos Estados Unidos chega a ter tumbas com imagens em bronze. Daí já é o curto-circuito, né? Pois então, mas tu vê como é possível eu exagerar de uma forma fantástica, né? Sim. Mas claro que, de novo, tem que ter recursos, né, Beto? Sim. Apesar de que, vamos combinar uma coisa, né? Eu não sei o que o pessoal pensa, mas eu acho muito bizarro. Tu vai indo aqui pela Freeway e vai passando pelas cidadezinhas ali, e tem aqueles cemitérios cheios de casinhas. É, né? Que coisa estranha aquilo, né? Aquelas casinhas, assim. Aquilo ali eu acho que é açoriano, né? Pois é, eu acho que é uma coisa mais antiga aí, né? Não, é de agora, tem casinhas trinovas ali. Mas eu digo que deve ser novas. Tradição açoriana, porque bom, pode ser. Então não sei de onde nasce aquilo de... tem pequenas casinhas onde é o cemitério. Nunca percebeu? Eu acho que eu já vi, mas eu não tinha lembrança assim clara. Então agora quando o senhor for lá para aquelas praias, né, do Tramandaí, Pinhal não, Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, você vai ver quando passa pelas cidades, do lado assim tem uns cemitérios. E é cheio de edifícios. Pequenas construções. Casinhas, é uma coisa assim muito interessante. Como se uma casinha, tu quer dizer, como se fosse para vários da mesma família? Tipo mausoléu, eu acho que sim, eu acho que deve ser o tipo mausoléu. O que nos cemitérios antigos sempre existiu, mas era a família do rico que tinha. Isso mesmo. Aquele mausoléu e tal, né? Até um dos problemas sérios desses mausoléus nos grandes cemitérios de São Paulo, por aí, são o roubo das estátuas agora de bronze, né? Estão roubando tudo que é estátua de bronze. E até tem uma queixa lá, esse é um monumento em que roubaram uma estátua de 400 quilos. Né? A mãe do Marechal. Isso. Mãe do Marechal foi. Roubaram 400 e tantos quilos. Tu vê que o cara tem uma grua, né? Chega com um carro desse de guindaste. Sim. Quanto está valendo o quilo do bronze? Nossa, isso aí tem um mundo atrás disso, né? Sim. É a mãe do Marechal Deodoro. Foi roubada no Rio de Janeiro. Eu acho que não é para o colecionador, né? Não, é para desmanchar e vender em partes, né? Vender como bronze. Isso numa praça, deve ter sido roubado na frente de todo mundo e o pessoal pensou que o cara estava levando para lavar, né? Isso mesmo, pode ter sido assim.
400 quilos, uma escultura de 2 metros de altura, representando a mãe do Marechal Deodoro da Fonseca, de uma perna gorda e outra seca. Lembra disso? Lembro. Não tinha quem dissesse, né? Diferente. Pá. Marechal Deodoro da Fonseca, de uma perna gorda e outra seca. Sempre Isso aí, teve isso. eu não né? me lembrava mais, estou falando, me lembrei. Aham. Bea, conheço um caso assim. Ali a mãe queria aceitar ela de volta. E o pai foi firme e disse que alugaria um kitnet para ela e o filho morar e daria apoio num outro apartamentinho. A mãe queria morrer, mas no final foi que o casal pensou bem e continuou até hoje. O pai e a mãe continuaram juntos ou o casal que ela ia se separar? Não entendi. Não entendi o quê? Não. Bea, conheço um caso assim. Ali a mãe queria aceitar ela de volta, a filha. E o pai foi firme e disse que alugaria um kitnet para ela e o filho morarem. E daria apoio, mas num outro apartamentinho. A mãe queria morrer, mas no final foi que o casal pensou bem e continuou juntos até hoje. Então tu vê que aí houve um acordo entre os dois, que nós estávamos levantando a hipótese da mãe entrar em acordo. Aí nós não falamos na linha econômica, da possibilidade até de realmente, economicamente, o casal propiciar um apartamento para a menina, né? A parte econômica não entrou aí, né? Só apenas a insatisfação com a volta da filha. É verdade. Eu quero fazer um registro aqui, antes que eu me esqueça. Eu conheci pessoalmente a vereadora Ana Godoy, que foi a primeira vereadora do PT, junto com Antônio Hoffeld, em Porto Alegre. E ela faleceu essa semana. Portadora de doença pulmonar, estava internada no Hospital Vila Nova. Ela morreu segunda-feira, dia 17, e foi velada e teve homenagens fúnebres lá na Câmara de Vereadores para ela. Eu só queria deixar aqui o registro, né, do trabalho que foi da Ana Godoy. Ela foi uma batalhadora pelo orçamento participativo, pela organização das comunidades na periferia, né? É uma incentivadora, uma grande mulher, e eu lamento assim muito. Ontem, quando eu soube, fiquei bastante chateada, porque eu gostaria de ter comparecido no enterro da Ana Godoy, que aconteceu na segunda-feira, e fiquei satisfeita porque um vereador, se não me engano, Luiz Garbosa, pediu para ela ser homenageada na Câmara, né? Depois ela foi cremada, conforme o desejo dela em vida. Mas deixar o registro aí de uma grande mulher que participou. Que idade ela tempo. Tinha? Olha, eu acho que ela já devia estar com uns 70 e bem perto dos 80 já. Eu não tenho aqui os dados dela, mas quero fazer o registro. Ana Godoy foi a primeira vereadora, junto com Antônio Hoffeld, primeira vereadora do PT em Porto Alegre. Fica o registro. Batalhadora, lutadora, uma mulher genial. E trabalhou no tempo do PT nas vilas. Infelizmente, depois o PT desapareceu das vilas. Mas ela estava lá quando eles tiveram um tempo mais forte de atuação ali, quando ela já não estava mais na política diretamente, quando aconteceu o orçamento participativo, mas ela foi muito importante na divulgação e na organização das comunidades para o orçamento participativo, né? Ela era uma ativista mesmo. Sim. Uma pessoa genial, era muito bom de conversar com ela, porque ela era muito rápida, ela tinha a resposta para tudo e era muito bem
assim, entendia da questão da pobreza do pessoal, o que